o fim do antigo Israel e a impossibilidade do Salvador. Segundo Miqueias, o rei de Judá destronaria a Assíria, repatriaria as 10 tribos de Israel que estavam no exílio, e os dois povos reunidos estabeleceriam um reino que nunca mais seria abalado. Que fundamento existe para judeus esperarem um Messias hoje e cristãos esperarem a volta de um Messias que acreditam ter existido e subido para o céu? Mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto os entregará até o tempo em que a que está de parto tiver dado à luz. Então o resto de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. E ele permanecerá, e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus, e eles permanecerão, porque agora ele será grande até os fins da terra. E este será a nossa paz. Quando a Síria entrar em nossa terra, e quando pisar em nossos palácios, então suscitaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Esses consumirão a terra da Síria à espada, e a terra de Nimrod nas suas entradas. Assim ele nos livrará da Síria, quando entrar em nossa terra, e quando calcar os nossos termos. E o resto de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho da parte do Senhor, como um chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem aguarda filhos de homens. Também o resto de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais do bosque, como um leão novo entre os rebanhos de ovelhas, o qual, quando passar, as pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. A tua mão será exaltada sobre os teus adversários e serão exterminados todos os seus inimigos. Naquele dia, diz o Senhor, exterminarei do meio de ti os teus cavalos, e destruirei os teus carros, destruirei as cidades da tua terra, e derribarei todas as tuas fortalezas. Tirarei as feitiçarias da tua mão, e não terás adivinhadores. Arrancarei do meio de ti as tuas imagens esculpidas e as tuas colunas, e não adorarás mais a obra das tuas mãos. Do meio de ti arrancarei os teus azerins, e destruirei as tuas cidades. E com ira e com furor exercerei vingança sobre as nações que não obedeceram. A previsão de Miqueias era bem clara. A Assíria iria tentar anexar em seu império o reino de Judá, mas seu rei, alguém que nasceria em Belém, iria destruir o poder assírio, iria repatriar os israelitas que estavam no exílio, e judeus e israelitas estabeleceriam um único reino que dominaria sobre todos os povos da terra. Tudo indicava que Josias seria esse Salvador. Contrariamente à previsão de Miqueias, os fatos frustraram irreparavelmente essa promessa quando Josias foi morto em batalha pelo faraó Necal, e quem ditou as coisas em Judá desde então foi o Egito, conforme 2 Reis 23, versículos 29, 30 e 33 a 36, e capítulo 24, versículos 7 a 14. Talvez a profecia tenha sido criada nos dias em que o rei da Síria destruiu várias cidades de Judá e impôs aos judeus pesado tributo. Entretanto, em vez de um judeu nascido em Belém libertar Judá, repatriar Israel e formar aquele reino inabalável, nem houve quem salvasse Israel, e Judá caiu sob o jugo egípcio, depois foi tomado pelo Império Babilônico. A profecia não se cumpriu, mas o povo ainda continuou pensando que um dia viria esse Salvador. A Assíria perdeu seu poder, mas não foi derrotada por um filho de Belém, e sim pelo rei de Babilônia. A situação piorou para os dois reinos, que nem mais tiveram reis, caindo a promessa de o trono de Davi permanecer para sempre, ainda que seu povo descumprisse o pacto de Yahvé. Salmos 89, versículos 20 a 37. A Assíria, em 722 a.C.,
subjugou o reino de Israel e a maioria das tribos do reino do norte foram deportadas para a Síria, onde se tornaram parte de outras populações. Embora algumas tribos tenham migrado para a Europa ou outros lugares, a maioria das tribos do Reino do Norte nunca retornou à sua terra natal e desapareceu na história conhecida, levando ao mito das tribos perdidas de Israel. Em vez de um Salvador de Belém destronar a Assíria e repatriar as tribos de Israel, o que ocorreu foi o desaparecimento dessas tribos e o reino de Judá, que já estava também sendo submetido, foi tomado por Babilônia, que, essa sim, acabou com o Império Assírio. E Yahvé não fez nenhuma vingança contra as nações que não obedeceram. Miqueias 5, versículo 15. Em vez de estabelecer o reino eterno conforme predito por Miqueias, os judeus continuaram sendo massacrados por sucessivos impérios por mais de 2 milênios, além de as 10 tribos de Israel terem desaparecido. E mesmo assim, judeus não perderam a esperança. Nem o massacre sem precedente executado por Adolf Hitler os fez acordar e ver que as promessas de Yahvé são fantasias que não se cumpriram e não tem como se cumprir agora porque não existe mais as tribos de Israel. O novo Israel não tem nenhum fundamento para continuar esperando o tal Mashiach, pois além de não haver como encontrar aqueles 144 mil das 12 tribos de Israel mencionadas pelo autor do Apocalipse, o Salvador, se fosse existir, teria que ter existido nos dias da Assíria. Se a Síria não existe mais, nem as tribos de Israel, não há mais razão para esperar o cumprimento da profecia de Miqueias. Entenderam como é simples?